TV 24 horas. Mais de 322 milhões de pessoas. Este é o último dado divulgado pela Organização Mundial da Saúde sobre pessoas afetadas pelas doenças do século. No Brasil, são 11 milhões, sendo o dado mais alto se comparado com o resto do mundo. Hoje em dia, essas doenças têm se tornado mais comuns na sociedade. Nosso país está entre os líderes do ranking dessas doenças: crise de pânico, ansiedade e depressão. Nos últimos anos, houve um aumento de 20% no número de casos. Hoje em dia, falar sobre saúde mental se tornou algo necessário. Nós conversamos com 2 psicólogos para entender melhor sobre a importância do tratamento. Bom, a ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo, né? E ela se modifica, ela se altera de acordo com a nossa experiência de vida, né? Com a nossa vida social, tudo isso, né? É natural a gente sentir ansiedade, né? E ter alguns sintomas físicos, né? Em momentos em que a gente acredita que vai passar por uma situação de fuga, de luta, de perigo, né? Ou um momento incomum que a gente passa no dia a dia. Porém, em excesso, né? Ela se torna algo patológico, né? E assim, infelizmente, o Brasil ele tem algumas características sociais e que podem influenciar muito em relação a isso, né? Atualmente também nós temos, né, como mensurar, né, esse aumento, essa estatística aí que subiu, né, em relação à ansiedade, porque nós criamos mecanismos, né, de mensuração, de estatístico, né, coisas que há 20 anos atrás a gente não tinha essa tecnologia ou essa condição profissional mesmo, né, de avaliar ali e poder trazer essa quantificação mais acertada, assim, sobre quantidade de aumento ou diminuição. Acho que hoje o Brasil tem mais condições, né, para fazer esse tipo de avaliação e poder, de fato, aí, hoje, né, num ranking aí bem negativo, né, nos primeiros, mas de amanhã ou depois também conseguir fazer de novo essa nova estatística e ver que a gente conseguiu reduzir, né, quem sabe. Mas eu acho que hoje a gente tem muita condição profissional para isso. Muito. Coisa que em outros países, né, relacionada ao mundo, né, eles já estavam mais à frente, já tinham como mensurar, então assim, o Brasil ele está um pouco atrás nisso, então talvez seja esse resultado assim, acima, né, do normal, mas infelizmente nesse ranking negativo, né, mas que bom que a gente consegue também mensurar para poder tratar, né, e buscar ajuda. Diante de todos os outros países, né, da própria ansiedade, né, como por exemplo a segurança, né, a própria sensação de insegurança que a gente vive, né, ela aumenta essa ansiedade nossa no dia a dia, né. Então pode ser um dos aspectos em que deixa, infelizmente, o Brasil nesse ranking, nos primeiros do ranking, né? Essa posição tão ruim, né? Para a nossa saúde mental, né? Dos nossos brasileiros. Né? Hoje em dia, qual é a faixa etária que mais tem incidência de casos? Então, a ansiedade, ela geralmente se apresenta na segunda infância, né? A partir dos 6 anos já é perceptível. Consegue também ver em crianças menores, por exemplo, 4 anos, você já consegue ver sinais de ansiedade. Por exemplo, unhas roídas, por exemplo, crianças que acabam trazendo para a mãe informações que está sentindo uma sensação diferente, que não tem um nome, que não tem uma explicação adequada, muitas vezes um frio na barriga, né, uma mudança até na fisiologia intestinal, a criança acaba trazendo algumas informações e quando vai levar isso para o médico, para o pediatra, ele acaba sinalizando que a criança precisa de uma intervenção psicológica. Então a gente consegue ver a ansiedade desde a primeira e segunda infância, na verdade, né? A partir dos 4 anos. Com 6 anos, a gente consegue já fazer aplicações ali de testes, escalas, e aí consegue trazer um resultado mais assertivo, se de fato é uma ansiedade patológica, uma ansiedade muitas vezes que atrapalha nos estudos, uma ansiedade paralisante, que deixa a criança ali não apresentar, né, um resultado satisfatório, de repente, na vida social e escolar. Mas a maior incidência hoje é na adolescência e na vida adulta. Temos crianças, temos idosos, mas na vida adulta e na adolescência é a maior incidência hoje.
E qualquer pessoa pode ter isso, né? Pode ser suscetível a isso. Tem alguma pessoa que tem mais tendência a ter por questões genéticas, alguma coisa? Então, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa de qualquer faixa etária, de qualquer, na verdade, profissão, qualquer área ali, social, econômica, ela pode sofrer de ansiedade. Mas, se o indivíduo já tiver um ambiente, né, que favoreça essa ansiedade se instalar, com certeza ela é mais propícia, né, a ter, mas pode ser instalado em qualquer indivíduo. Existem aspectos que potencializam, né, toda essa ansiedade. Então, como a Manuela trouxe, né, a fase da adolescência para a fase adulta, onde ocorre toda uma mudança biológica do indivíduo, onde ele precisa se adaptar socialmente, né, no seu núcleo social, isso tem uma diferença e isso traz uma ansiedade maior para eles. Em relação a isso, os idosos também, né, que estão passando por uma fase onde eles precisam enfrentar novos desafios, novas diferenças. Então, assim, eles passam a sair de uma fase onde eram muito proativos, onde tinham muita vida muito ativa e diminui um pouco toda essa vida. Eles também têm a probabilidade de possuir uma ansiedade mais exagerada por conta disso e tudo mais. Então, assim, toda a questão social, né, toda a questão biológica do indivíduo, isso potencializa muito, né, essa questão da ansiedade, realmente. E quais são os gatilhos, né, para uma pessoa passar a desenvolver dessas doenças do século? Então, os gatilhos seria uma parte, né, do que a gente já está falando, que serve disso agora a questão social, a questão do ambiente, a questão muitas vezes da cobrança, da mudança de rotina, uma mudança abrupta, de repente, causa essa ansiedade. E a gente está dizendo de uma ansiedade, né, natural, de uma ansiedade patológica, que tem uma diferença, né? Então, eu acho que os gatilhos seriam, na verdade, essa mudança. Eu acho que seriam um dos maiores gatilhos, né? A mudança, de repente, tanto de uma rotina quanto de um ambiente, né? Uma mudança aí, de repente, mais radical, eu acho que faria. O que ficou claro para a gente, né, nesse processo de pandemia, né, teve muito comentários, muitas pessoas próximas que falavam: nossa, eu não sabia o que era ansiedade, agora eu estou percebendo que eu sinto questões fisiológicas realmente, né, e sem explicação nenhuma e tal. Então, assim, quando a gente se colocou, né, numa situação de risco realmente de vida, por conta de um vírus, foi uma mudança. Foi uma mudança radical. Um maior estreitamento nas relações, por exemplo, familiar. Famílias que viviam, de repente, 6 horas por dia junto, começou a viver 24 horas por dia junto, né? Como se fosse estranho se encontrando ali 24 horas, porque você estava ali de 7 da manhã, 6 da noite em outro ambiente. E aí, quando você se deparou, café, todas as refeições, em todos os momentos junto, as pessoas se depararam também com uma ansiedade pela convivência ali do ambiente, pela convivência familiar, por esse estreitamento, na verdade, né? Toda essa mudança radical, né, que a gente acaba não se preparando por isso traz toda essa ansiedade, toda essa angústia. Essa mudança de ambiente, mudança de hábito, traz muita ansiedade. Bom, e como vocês mesmos falaram, né, depois da pandemia, isso pode ter potencializado. E agora, né, nós vimos bastante pessoas falando sobre saúde mental. Qual a importância e a necessidade de falar sobre isso, de ter ações para isso? Qual a importância disso? Esse mês, por exemplo, né, nós estamos aí no Setembro Amarelo, né, onde se fala um pouco sobre isso, né, sobre essa questão do suicídio e da importância da saúde mental, né, não querendo trazer em questão todos esses aspectos da ansiedade ou depressão para a questão da suicídio, porque o suicídio ele é algo multifatorial, né? Então a gente não consegue diagnosticar como algo objetivo, né? Que a pessoa cometeu esse suicídio por conta de uma simples depressão ou por conta da ansiedade, não. São vários aspectos, né, da vida dessa pessoa que pode trazer esse suicídio. Mas é importante a gente sempre trazer todas as questões de saúde mental realmente, porque quando a gente traz na nossa consciência, né, quando a gente informa a população sobre a importância da saúde mental, né, a gente consegue salvar vidas, né, de pessoas que talvez estão passando por situações
complicadas, difíceis, mas é algo ainda muito subjetivo, né? É algo ainda muito distante, né? Muitas vezes muito distante da realidade de muitas pessoas, não só por questões financeiras, mas por questão de abertura mesmo, né? É uma questão que há 50 e poucos anos, né, a psicologia chegou no Brasil, né? Pouco tempo atrás. Então, de repente, duas gerações anteriores, a nossa não teve esse contato, saber o que esse profissional fazia, o que tratava. Então, hoje ainda é um tabu, né? Muitas vezes eu ir falar de mim, né? Falar da minha dor, né? Muitas vezes isso é afastado, né? Deixa para depois. Então, assim, a saúde mental hoje tem que ser colocada em pauta, tem que chegar na nossa mesa ali de refeição e falar, vamos cuidar, né? Estou vendo que tem algo aí acontecendo. Então, quanto mais fala e quanto mais a gente se coloca, né, nesse lugar de escuta e de fala, é aí que acontece. Aí que chega, na verdade, a resolução dos problemas. Na verdade, quem vai ao psicólogo não vai... Na verdade, é porque quem tem problema, é para quem não quer ter, na verdade, né? Então, assim, a ideia é propagar que falar de mim muitas vezes dói, mas é importante. Nesses casos, qual é o tratamento? O que uma pessoa que tenha ansiedade ou crise de pânico, o que ela pode fazer, talvez para amenizar? Nesses casos, a atividade física também é recomendada? Ela é boa para esses casos? Sim, sim. A atividade física é recomendada em qualquer um desses três transtornos, né? Tanto na ansiedade, tanto na depressão, quanto no transtorno de pânico. E aí, provavelmente, numa ansiedade natural ou no início das crises de ansiedade, a gente consegue, de repente, começar e iniciar um tratamento, um acompanhamento somente psicológico, né? Mas se for uma ansiedade generalizada, um TAG, por exemplo, ou uma ansiedade de maior proporção, é recomendado o acompanhamento paralelo de psicólogo e psiquiatra, né? Em algumas das vezes, por exemplo, em transtorno de pânico, muitas vezes é o contrário que acontece. A pessoa tem a crise de pânico, por ser uma proporção maior, ela vai ao médico, neurologista ou psiquiatra e depois ela inicia a terapia, né? Mas quando chega também, a gente geralmente faz um encaminhamento para que esse tratamento seja paralelo, né? Para poder, de fato, ter sucesso aí. Como a Manuela falou, é importante a gente tentar identificar, né? Se essa ansiedade ela é natural, realmente, né? Se ela tem algo para poder estar acontecendo, né? Se eu estou me expondo numa prova de uma faculdade ou de uma escola, ou se eu estou passando por uma avaliação de habilitação e por isso eu estou gerando essa ansiedade, ou se ela é patológica, né? Se ela sai do nosso controle. Se a gente não consegue conter ou controlar aqueles sintomas físicos. Se tem prejuízos, né, sociais, prejuízos profissionais. Está atrapalhando a gente no dia a dia, né? É importante a gente identificar isso. A partir do momento que identificar isso, procurar o mais rápido possível um profissional, né, da saúde, um psicólogo, um psiquiatra. A ajuda medicamentosa, né, é de grande importância paralela para a gente reduzir os sinais, sintomas e os prejuízos, que muitas vezes, né, recuperáveis, mas se não tratado, alguns irrecuperáveis, né? Porque a pessoa consegue ali, de repente, reaver alguns prejuízos. Por exemplo, uma perda de um trabalho, né? Por conta das crises recorrentes, nem todo mundo aí está preparado para poder acompanhar uma pessoa nesse sofrimento. Então, é importante buscar ajuda o mais rápido possível. E falando também sobre isso, né? Uma pessoa para ajudar a outra que está em sofrimento, de que forma essa pessoa pode ajudar uma outra pessoa que tenha alguma dessas doenças, que tenha um problema, que esteja em uma crise? Então, para os familiares que estão próximos, né, dessa pessoa que está acometida desse sofrimento, é importante não, na verdade, negar, né, o que está acontecendo. Primeiro, aceitar a condição ali do familiar. Segundo, não diminuir essa dor, não diminuir essa angústia, né? Dar esse lugar de fala para esse indivíduo, né? De falar o que está sentindo, o que ele está percebendo, o que ele está pensando, né? E de fato ir junto ali, né? De mãos dadas, literalmente, buscar ajuda. Mas inicialmente não negligenciar, né? Não fingir que não tem nada acontecendo, não diminuir essa dor. Esse acolhimento é essencial, né, para essa pessoa, porque às vezes ela só precisa de um ambiente seguro, né, para poder falar. O sofrimento psicológico é algo muito individual, né, é muito singular, então cada um sofre. Uns sofrem porque teve um término de relacionamento, outros porque perdeu o emprego, né,
e por aí vai, por ter tropeçado uma pedra no meio do caminho, assim, enfim. Então, assim, é algo muito individual. Então, acho que é importante a família poder ajudar nesse sentido, né, de poder trazer um ambiente seguro, acolhedor, que as pessoas possam falar, ficar à vontade e confortável em poder trazer esse sentimento, todo esse transtorno, essa angústia que está trazendo, para poder encaminhar até para um profissional. Né? E agora tem assim, uma última descoberta da medicina, um último tratamento para ajudar nesses casos? E medicações para esses 3 transtornos? Todos os 3 transtornos têm medicação, né? E aí, na depressão, por exemplo, né, existe ali, na ansiedade existem ansiolíticos, né? Na depressão tem os psicotrópicos e o antidepressivo, muitas vezes ali associados, os médicos fazem essas combinações, né, muito bem feitas, tanto o neurologista quanto o psiquiatra, e o transtorno de pânico também. Então, como eu disse, né, por muito tempo também foi entendido que a psicologia era contra a medicação, né? Não é isso. O que acontece por a gente não trabalhar, fazendo, na verdade, né, recomendações, né, receitando, é dito que a gente é contra, mas não. Como eu disse, diante dos 3 transtornos, são encaminhados para fazer acompanhamento paralelos. Eu acho que o sucesso desse indivíduo, desse paciente, vem quando ele entende que ele precisa da ajuda dos 2 lados. Mas existem medicações específicas ali, né, e o médico acaba fazendo combinações diante do que esse paciente traz ali de relato no atendimento. Acesse o nosso site TV Campus 24 Horas e acompanhe essa e outras reportagens. Yasmin Lima para o Plantão TV 24 Horas. TV 24 Horas.